O que farias se a pessoa que passaste meses a tentar esquecer voltasse à tua vida? Não como um desconhecido, mas como a única coisa entre ti e o futuro que tinhas planeado. Esta história é a prova de que o amor verdadeiro raramente chega a horas e que a espera, por mais dolorosa que seja, pode valer inteiramente a pena. A manhã em que Catherine Elroy decidiu desistir foi a mesma manhã em que James Calloway entrou na sua padaria pela primeira vez. Era o início de novembro em Glasgow, 2019. A cidade cheirava a chuva e a gasóleo. Catherine estava acordada desde as 4, como sempre, medindo farinha pelo tato e observando os candeeiros da rua a desfocarem-se contra as janelas molhadas da Elroy and Daughters. O letreiro por cima da porta ainda tinha o nome da avó. A dívida lá dentro era inteiramente dela. Já tinha a demissão na cabeça. As palavras alinhadas como pães numa prateleira. Ia fechar. Ia vender o equipamento, liquidar o que pudesse e encontrar um trabalho tranquilo algures que não lhe exigisse tudo e não lhe devolvesse quase nada. E então a porta abriu-se. James Calloway era alto e distraído, carregando um saco de portátil que era claramente demasiado pesado para a forma como o segurava. Olhou para o expositor da maneira como as pessoas olham para coisas que não esperavam precisar. Pediu um café e um croissant sem se sentar, e quando Catherine os deslizou pelo balcão, ele olhou para ela pela primeira vez e disse: "Desculpe, nunca lhe perguntei o seu nome." Ela disse-lhe. Ele disse-lhe o dele. Sentou-se. Voltou na manhã seguinte, e na manhã a seguir a essa. James era arquiteto. Não do tipo com um escritório arrumado e clientes locais. Trabalhava para uma empresa que o enviava para onde quer que o projeto estivesse, o que significava que tinha estado, nos últimos 3 anos, em Lisboa, Helsínquia e Abu Dhabi. Estava em Glasgow por 4 meses. Um empreendimento residencial junto ao rio. Disse-o sem drama. Apenas informação. Mas Catherine ouviu o relógio por baixo daquilo. Disse a si mesma que era bom. Um homem com uma data de fim era um homem que não a podia desiludir lentamente. O seu ex-companheiro David tinha levado 4 anos a ir-se embora. 4 anos de quase. E talvez, e vamos resolver isto, até que uma manhã ela compreendeu que tinha construído toda a sua vida em torno de um futuro em que ele tinha deixado de acreditar muito antes dela. Tinha despejado essa dor na padaria. Em provar algo, ainda estava a despejar. Por isso manteve James a uma distância cuidadosa, simpática, profissional. Lembrava-se do pedido dele. Perguntava pelo trabalho sem perguntar pela vida. E ele, para seu crédito, não insistiu. Sentava-se na mesa do canto e desenhava em papel a sério com um lápis a sério, o que ela achava inesperadamente comovente. Às vezes mostrava-lhe algo. A curva de uma escadaria, uma janela virada para o lado errado de propósito, para apanhar uma luz específica da tarde. Uma noite em dezembro, ele ficou até a hora de fecho. Não à espera dela, apenas absorto no trabalho, e ela tinha se esquecido de que ele estava ali, até desligar as luzes principais e o encontrar ainda no canto, a olhar para cima, embaraçado. Ofereceu-lhe a última fatia de um bolo de nozes que ia deitar fora. Ele comeu-a de pé ao balcão, enquanto ela limpava as máquinas. Conversaram durante 1 hora sobre nada de importante. A casa da mãe dele em Inverness. A receita da avó dela para o shortbread que tinha começado tudo isto. O silêncio específico de uma cidade às 7 da noite, quando os trabalhadores já foram para casa e a multidão noturna ainda não chegou. Ela fechou a chave e caminharam na mesma direção durante 2 quarteirões antes de se separarem. Ele não pediu o número dela. Ela não o ofereceu. Mas algo tinha mudado. Ela sentiu-o da maneira como se sente uma mudança na pressão do ar antes de uma tempestade. Ao longo de janeiro e em fevereiro,
As visitas tornaram-se mais longas. A conversa tornou-se mais afiada, mais honesta. Ele contou-lhe sobre um edifício que tinha projetado no início da carreira, em Dublin, que tinha sido demolido ao fim de 10 anos por causa de uma alteração no plano urbanístico. Não tinha falado disso com ninguém. Ela contou-lhe sobre a manhã em que encontrou as notas manuscritas da avó enfiadas dentro de uma lata velha e percebeu que tinha estado a fazer os scones ligeiramente mal durante 3 anos. Pequenas confissões, do tipo que importa mais do que parece. Ela começou a reparar na forma como ele abria espaço para as frases dela, na forma como ele olhava para ela quando ela não estava a olhar para ele, na forma como ele deixava sempre uma pequena gorjeta, mesmo quando tinha pedido quase nada, discretamente, como se estivesse embaraçado com a gentileza. Estava a apaixonar-se, sabia exatamente o que era, e não conseguia parar, e estava furiosa consigo mesma por não o parar. Depois, na segunda semana de fevereiro, a sua sócia Helen encontrou o erro. Não tinha sido culpa da Catherine. Essa era a parte brutal. Um fornecedor tinha lhes estado a cobrar a mais durante 14 meses, pequenas quantias, suficientemente inconsistentes para se esconderem nos relatórios trimestrais. O total era significativo, suficientemente significativo para Catherine ter de se sentar quando ouviu o número. Suficientemente significativo para que fechar a padaria deixasse de ser apenas um plano silencioso na sua cabeça. Era uma possibilidade real e imediata. Não contou ao James, não sabia por quê, exceto que contar-lhe parecia estar a pedir algo que não tinha o direito de pedir. Ele ia-se embora em 6 semanas. O projeto estava quase concluído. Ela tinha visto os desenhos na mesa dele. A apresentação final estava marcada para o final de março. Em vez disso, recuou. Conversas mais curtas, fechos mais cedo. Disse a si mesma que se estava a proteger. Disse a si mesma que estava a ser prática. James reparou imediatamente. Não disse nada durante uma semana. Depois, uma manhã, quando a padaria estava calma e ela fingia reorganizar a prateleira atrás da caixa registradora, ele pousou o lápis e disse: "Acho que fiz algo de errado e não sei o que foi." Ela virou-se. Ele observava-a com aquela expressão cuidadosa e aberta que ela tinha vindo a compreender não ser a cara profissional dele. Era a verdadeira. Contou-lhe tudo. O fornecedor, a dívida, a decisão em torno da qual andava há meses. Contou-lhe sobre a avó e o letreiro por cima da porta e a sensação de ser responsável por algo que pertencia a mais do que apenas a ela. E depois, porque já tinha dito demasiado para parar, contou-lhe sobre o David. Sobre o que lhe tinha custado confiar lentamente e perder tudo na mesma. James ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse: "Não vim aqui só pelos croissants, Catherine. Devia ter sido um momento leve." Não foi. Foi o tipo de frase que abre uma porta e a deixa aberta. Ela não respondeu. Tinha demasiado medo do que diria se o fizesse. Ele saiu nessa manhã sem a pressionar. Mas no dia seguinte trouxe-lhe algo. Não um presente, não flores. Trouxe-lhe o nome de uma empresa de mediação comercial especializada em litígios com fornecedores. Tinha encontrado na noite anterior. Não disse muito sobre isso. Apenas deslizou o papel pelo balcão e pediu o café. Ela ficou a olhar para aquele papel durante muito tempo depois de ele sair. A mediação funcionou. Não instantaneamente, não de forma limpa, mas em 3 semanas o fornecedor tinha reconhecido o erro e um plano de reembolso tinha sido acordado. A padaria não estava salva, ainda não, mas também não estava perdida. Havia um caminho real. E então James disse-lhe que o contrato dele tinha sido prolongado. Não em Glasgow, em Edimburgo, mais 3 meses, um novo projeto, a começar em abril. Ia-se embora em 9 dias. Ela ouviu a notícia da maneira como se ouve algo para o qual já nos tínhamos preparado. Sorriu. Disse que era maravilhoso. Acreditou quase. Nessa noite chorou no carro no parque de estacionamento atrás da padaria. Não durante muito tempo.
Não era uma mulher que se permitisse longos momentos de tristeza em parques de estacionamento, mas o suficiente para compreender que tinha cometido um erro ao permitir-se sentir aquilo e que não ia recuperar deste tão facilmente como tinha recuperado de outros. Na manhã seguinte, James chegou antes de ela ter aberto a porta. Estava lá fora no frio de novembro, embora já fosse março, o frio ainda a resistir. Tinha as mãos nos bolsos e parecia pela primeira vez, desde que ela o conhecia, inseguro. Não distraído. Inseguro. Ela deixou-o entrar, ligou as máquinas. Ele ficou ao balcão e observou-a a trabalhar, e ela sentia-o a encontrar as palavras. Finalmente disse: "Ofereceram-me uma posição em Edimburgo, uma permanente. A minha empresa abriu um estúdio lá no ano passado. Tenho andado a recusar há 2 anos porque não queria parar de me mexer. Dizia a mim mesmo que precisava de ver tudo primeiro antes de poder escolher algum lugar." Ela parou o que estava a fazer. Ele disse: "Edimburgo fica a 45 minutos de Glasgow de comboio." Ela olhou para ele. Ele disse: "Não te estou a pedir que tomes nenhuma decisão. Estou a dizer-te que eu tomei uma. Disse-lhes que sim esta manhã. Vou parar de me mexer. Queria que soubesses antes de eu partir. Queria que ficasses com isso. Faças o que fizeres com isso." Ela tinha passado 4 anos a seguir o ritmo de outra pessoa, à espera de um homem que nunca estava bem pronto. Tinha prometido a si mesma que nunca mais o faria. Tinha cumprido essa promessa mantendo toda a gente a uma distância cuidadosa e chamando-lhe sabedoria. Mas James não lhe tinha pedido que esperasse. Não tinha prometido e recuado. Tinha-lhe mostrado algo real, em tempo real, e deixado a porta aberta sem ficar plantado nela. Ela contornou o balcão. Ficou à frente dele e disse: "Sou péssima a não me preocupar. Quero que saibas isso antes de tudo o resto. Vou preocupar-me com a padaria e com a dívida e com se as coisas estão a resultar, mesmo quando claramente estão a resultar. Não sou fácil." Ele disse: "Eu sei. Tenho te observado a gerir este lugar durante 4 meses." Ela disse: 45 minutos não é muito longe?" Ele disse: "Não, não é." Ela estendeu a mão e ajeitou-lhe a gola do casaco, que estava ligeiramente virada. Um gesto pequeno, comum, do tipo que uma pessoa faz quando já decidiu algo. 2 anos depois, a Elroy & Daughters não estava apenas a sobreviver. Tinha uma segunda localização, uma pequena, em Edimburgo, perto do estúdio onde James passava a maior parte dos dias a desenhar janelas para apanhar a luz específica que a maioria das pessoas nunca pensaria em reparar. O letreiro de Edimburgo não tinha o nome da avó dela. Dizia algo novo. Catherine tinha escolhido isso de propósito. Num sábado de manhã, no final do outono, James entrou antes da abertura, como sempre fazia quando estava em Glasgow, e sentou-se na mesa do canto com o seu papel e o seu lápis. Catherine pôs-lhe um café à frente sem que ele pedisse. Ele olhou para ela como sempre olhava, com aquela expressão cuidadosa e verdadeira que ela tinha aprendido finalmente a receber sem recuar. A cidade lá fora estava cinzenta e molhada e completamente ela mesma. O tipo de manhã que não te pede nada e te dá tudo na mesma. Ela voltou ao trabalho. Ele voltou ao desenho. A porta estava destrancada. As luzes estavam acesas. E pela primeira vez em mais tempo do que ela conseguia medir, nada faltava.